Oi, turma! Nessa nossa aula de hoje, nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a abordagem do ensino aberto. Essa abordagem, na verdade, ela foi idealizada, pelo autor Reiner e Delbrando, e na verdade nós temos duas principais obras que tratam dessa abordagem. As Concepções Abertas no Ensino da Educação Física, do Reiner e Delbrando, do Ralph Laguine, e a Educação Física Aberta à Experimentação, também do mesmo autor. Como todos nós já sabemos, a abordagem do ensino aberto é uma abordagem caracterizada dentro do rol das abordagens críticas da educação física. O objetivo principal dessa abordagem é a formação do indivíduo autônomo. E, assim como as demais abordagens críticas da educação física, essas características, como, por exemplo, privilegiar a resolução de problemas, desenvolvimento dos valores, o estímulo à criatividade, a comunicação para o desenvolvimento das aulas, a interação entre professor-aluno e aluno-aluno, o desenvolvimento das capacidades de ação, a codecisão, ou seja, os alunos decidem junto com o professor o que vai ser desenvolvido nas aulas. Da mesma forma, a coparticipação. Então, os alunos participam das decisões e participam também do desenvolvimento das aulas. A abordagem do ensino aberto, como a gente está vendo aí nas imagens, ela se caracteriza principalmente pela utilização de implementos e materiais que façam parte da realidade do contexto escolar. Essa aqui é o mesmo livro, mas numa edição anterior, o livro da capinha verde. A proposta ela foi idealizada por Reiner Delbrando, que ele é um professor alemão. Foi implementada no Brasil em parceria com o Grupo de Trabalho Pedagógico da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal de Pernambuco. Foi uma proposta fundamentada nos pressupostos da teoria sociológica do interacionismo simbólico, e também a teoria libertadora de Paulo Freire. Quando a gente fala dessa perspectiva simbólica, a gente vai perceber que esse atributo simbólico ele é justificado principalmente pela premissa de que os homens agem baseados nos significados em relação às coisas e às pessoas. Ou seja, cada um de nós atribui um sentido e um significado a partir das relações que estabelecemos com esses diversos tipos de conhecimentos que vamos adquirindo ao longo de nossa formação. E esses significados, eles podem ser tanto adquiridos quanto ampliados pelas interações sociais que vamos estabelecendo ao longo de nossa vida. E esses significados também, eles podem ser modificados a partir dessas relações e de outras leituras e interpretações. Por isso que essa abordagem, ela privilegia muito a interação, a comunicação e essa capacidade de ação dos alunos no contexto da aula, tá? Ainda caracterizando a abordagem do ensino aberto, ela tem como principal objeto de estudo o mundo do movimento e as implicações sociais, ou seja, a gente viu anteriormente a questão dos sentidos, dos significados e, ao mesmo tempo, as implicações sociais que advêm desses sentidos e significados. O objetivo principal que essa abordagem ela aponta para a educação física é trabalhar o mundo do movimento do aluno em sua amplitude e complexidade, com a intenção de proporcionar aos estudantes autonomia para que eles venham a desenvolver suas capacidades de ação. Além da dimensão da fundamentação no interacionismo simbólico, a gente viu também que a abordagem ela se fundamenta na proposta da teoria libertadora de Paulo Freire. E um dos princípios que essa abordagem ela vai trazer de Paulo Freire é a dimensão do diálogo e também da autonomia. Tá? Ainda caracterizando a abordagem, nós vamos perceber
que a preocupação principal dessa abordagem é com o desenvolvimento da autonomia dos alunos. E aí a gente vai entender que essa abordagem ela vai se chamar ensino aberto justamente por ter como centro do processo de ensino os estudantes, dando a eles uma participação em todo o processo educativo, onde são priorizadas as ideias e as intenções dos alunos com relação aos conteúdos. As concepções de ensino, elas também são abertas quando os alunos participam de todo o processo de decisão em relação aos objetivos, conteúdos e âmbitos de transmissão ou dentro deste contexto complexo de decisão, né? Mas aí o grau de abertura da aula, ela vai depender do grau de possibilidade de codecisão e coparticipação dos alunos, que pode ir se ampliando a partir do momento em que o professor também vai concedendo essa participação, né? Porque, é claro, o professor ele também precisa estar disponível, né, a tal ponto para que a sua aula ela se torne uma aula aberta. As possibilidades de decisão dos alunos são determinadas cada vez mais pela decisão prévia do professor. Então, há um preparo por parte do professor para que essa aula vá pouco a pouco, né, sendo mais aberta. Então, a abordagem do ensino aberto, os conteúdos podem ser questionados pelos participantes da aula quanto à importância encontrada na realidade social, por exemplo, do esporte. Assim como a abordagem crítico-emancipatória, a abordagem do ensino aberto, ela também tem uma perspectiva de desenvolver como principal conteúdo da educação física o esporte, tá? E aí, a predeterminação imutável que a gente vê em geral nas aulas e na distribuição dos conteúdos, né, da educação física na escola, ela, segundo essa abordagem, ela precisa ser superada para permitir aí uma compreensão de um conteúdo modificado e, subsequentemente, chegar-se a uma compreensão mais ampla da educação física, né? Então, ela tem um caráter estimulativo e aplicado para contemplar a necessidade subjetiva dos alunos. A gente viu nessa dimensão da subjetividade que cada aluno ele já traz, né, ao entrar para o contexto escolar, uma bagagem ampla de conhecimentos, né, que são aprofundados pela educação física, né? Então, a abordagem do ensino aberto, ela considera esses saberes e essas experiências que são aí desenvolvidas pelos alunos. Ainda caracterizando a abordagem do ensino aberto, no que diz respeito ao ensino da educação física, essa disciplina ela deve capacitar os alunos para que eles possam, de tal modo, compreender e tratar os conteúdos esportivos nas mais diversas condições, dentro e fora da escola, que estejam em condições de criar no presente e no futuro, sozinhos ou em conjunto, situações esportivas de modo crítico, determinadas autonomamente ou em conjunto. E aí a gente faz uma relação, por exemplo, com o que a base vai chamar de protagonismo comunitário, né? Uma das dimensões do conteúdo propostos pela Base Nacional Comum Curricular é o protagonismo comunitário. E essa abordagem, devido à sua alta associação com a dimensão da autonomia, ela prevê que não só os conteúdos do esporte, né, mas principalmente os conteúdos do esporte, que é o que essa abordagem mais desenvolve na escola, principalmente porque ela não foi idealizada, por exemplo, para o Brasil, né? Essa abordagem ela foi idealizada para o modelo alemão de educação física. Então, essa abordagem ela prevê que os alunos eles saiam da escola com competência suficiente para desenvolver autonomamente ou em conjunto, né, as práticas do esporte. E aí, os objetivos da aprendizagem, assim como na abordagem crítica emancipatória, eles vão incidir sobre 3 aspectos principais. O aspecto da independência, que seria a capacidade de comunicação,
a criatividade, que seria a capacidade, ou seja, desenvolver nos alunos a capacidade de codecisão, ou seja, de participar no momento da aula de todas as decisões que são previstas. E lá na frente vocês vão entender um pouco mais a partir da estrutura da aula do ensino aberto. E um outro objetivo que seria o desenvolvimento da compreensão crítica, ou seja, a fluência e a capacidade de agir socialmente, que aí também tem relação com o desenvolvimento dos valores. Então, caberia em a educação física trabalhar a capacidade de comunicação, de codecisão e a fluência e a capacidade de agir socialmente a partir dos conteúdos que são desenvolvidos por essa disciplina na escola. Objetivos do ensino aberto, né, da abordagem do ensino aberto. Trabalhar os movimentos em sua totalidade e complexidade, na perspectiva de tornar os participantes sujeitos de suas próprias ações, levando-os a uma progressiva autonomia e fazendo-os refletirem e entenderem os objetivos do que eles estão vivenciando. Bem diferente do que a gente observa, por exemplo, na abordagem desenvolvimentista, na abordagem construtivista, onde o fazer ele tem uma dimensão muito maior do que o fazer e o refletir sobre o fazer, tal como está proposto aqui na abordagem do ensino aberto. Desta forma, instigando-os a adquirirem consciência crítica da sua realidade social e de como tornarem-se agentes de mudança nessa sociedade. Assim, não se prevê também que somente por intermédio da educação física seja possível fazer mudanças na sociedade. No entanto, acredita-se que com essa capacidade de interagir cada vez mais de modo crítico com o desenvolvimento de valores, desenvolvendo a criatividade e as capacidades de ação, os indivíduos tornam-se agentes de mudança na sociedade. Ainda com relação aos objetivos do ensino aberto, para esse desenvolvimento, né, da autonomia e dessas capacidades que a gente falou anteriormente, esses objetivos só poderão ser alcançados quando os alunos tomarem consciência daquilo que fazem na escola, ou seja, a colocar-se objetivos e a organizar sua própria aprendizagem. Então, com o desenvolvimento gradual da interação nas aulas, os alunos eles teriam que também começar a prever objetivos para o seu processo de aprendizagem. Os objetivos educacionais, eles representam um princípio regularizador para os objetivos de aprendizagem orientados para o ensino, ou seja, a escola tem os seus objetivos educacionais e o aluno, a partir dessa interação com esses objetivos educacionais, também traça seus próprios objetivos. Descrevem formas de comportamento, posicionamentos e capacidades. Com o professor, o aluno tem esse papel de estabelecer também o que ele quer aprender na interação com a disciplina. E aí, qual é o papel dos estudantes, né? Participar do planejamento da disciplina desde o início do semestre, participar na definição dos objetivos e na estruturação dos conteúdos, participar na execução do ensino e no desenvolvimento das aulas e envolvimento direto na avaliação, ou seja, então o aluno ele está presente em todos os momentos da prática pedagógica do professor. Os estudantes ainda. Atribuir a competência de decisão aos alunos sem ensinar-lhes a usar esta competência não é ensino aberto. Então, uma das principais questões também que são estabelecidas com relação ao ensino aberto é que os alunos precisam se inserir nesse contexto do ensino aberto também de forma gradativa. A gente não começa uma aula dentro da abordagem do ensino aberto já deixando os alunos tomarem conta de todo o processo. Isso não é o ensino aberto, né? Os alunos também precisam ser ensinados no sentido do que é esse ensino aberto, qual a responsabilidade que cada um dos indivíduos tem dentro do desenvolvimento dessa abordagem. Cada professor chega à aula com uma ou mais ideias de objetivos que, em função de sua abertura, que é isso que a gente vai ver lá na frente, existe o grau de abertura
né, nas aulas com relação ao professor, são modificados pelos estudantes em seus objetivos de ação. Os conteúdos são os mesmos privilegiados pela cultura corporal, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Esportes, jogos, lutas, ginásticas e jogos populares são os conteúdos das aulas tradicionais da educação física. E uma diferença é que esses temas, né, das aulas, embora seja jogo, luta, ginástica, esporte e jogos, cabe ao professor também trabalhar a partir de temas geradores que são decididos junto com os estudantes. O conteúdo pode até ser esporte, mas o que de esporte vai ser desenvolvido, isso vai depender desse levantamento dos temas geradores junto aos alunos da aula. O esporte apresenta-se como um dos conteúdos a serem trabalhados nessa abordagem, tendo o esporte tem duas dimensões, uma objetiva e outra subjetiva. O que é essa dimensão objetiva, né? São exatamente as normas e os valores sociais já instituídos. Assim como na abordagem crítico-emancipatória, nós vimos também essa dimensão objetiva, né? E enquanto subjetivamente, ele é a capacidade de modificar esse esporte na escola, tornando-se aí o esporte da escola, né? Adequando esse esporte às necessidades dos alunos, uma vez que devem proporcionar o desenvolvimento da capacidade de ação que cada um quer aprender no momento da aula. Os conteúdos também, através dos esportes, se consegue a interação, a comunicação, a saúde, o bem-estar, a autoafirmação e a vivência significativa dos tempos livres. Então, um dos objetivos também da educação física é potencializar que os alunos, por meio do esporte, consigam aí atingir esses objetivos de interação, comunicação, saúde e bem-estar. O esporte é entendido também como sendo produzido no contexto histórico-social determinado, né? E que, portanto, pode ser modificado, já que os alunos são trabalhados de forma a desenvolver o seu potencial crítico, estimulando a sua criatividade e a sua autonomia. Ou seja, tem essa flexibilidade para que hajam as alterações a partir do desenvolvimento, né, dos alunos, da coparticipação e da capacidade de codecisão. E qual é o papel dos conteúdos na abordagem do ensino aberto, né? Deveriam ser determinados pelas seguintes características, ou seja, para escolher os conteúdos, eles devem ser questionados pelos alunos, ou seja, cabe ao professor trabalhar no início de cada unidade temática ou de cada bimestre, e aí vai ser uma decisão que deve estar presente no PPP da escola, né? Os alunos têm esse papel de questionar, né, os conteúdos juntamente com o professor. Sua predeterminação imutável deve ser superada, ou seja, não existe aquilo que deve vir antes ou que deve vir depois. Isso, a definição do conteúdo, ela parte da realidade e do contexto e do surgimento dos temas geradores que vão ser trabalhados junto com cada grupo. Devem ser estimulativos e aplicados, né? O aluno, ele é o centro do processo na abordagem do ensino aberto. Então, a individualidade do aluno, ela deve ser utilizada como ponto de partida das reflexões didáticas. Ou seja, o professor, para ele propor os conteúdos, ele precisa fazer inicialmente, no início de cada ano letivo, uma anamnese com aquele grupo de estudantes. E também ajudar esses alunos a definirem os seus objetivos de ensino. Não só, aliás, os objetivos de ação a partir dos objetivos de ensino que são propostos, né? Os alunos somente poderão elaborar os seus objetivos de ação para si com base nas próprias experiências de desdobramento autônomo, ou seja, a cada ano escolar, essa autonomia dos estudantes ela vai se ampliando e se complexificando até chegar ao ponto de realmente haver esse protagonismo por parte da turma e dos alunos. E o que fazer para tornar esses conteúdos ensináveis para os alunos, né? Ou seja, a gente falou do papel do estudante, agora vamos falar das ações que competem ao professor. Preparar os conteúdos
com correspondência, né, aos objetivos que são propostos para a disciplina de educação física, reduzi-los tendo em vista o nível de solicitação dos alunos, ou seja, a partir daquilo que vai ser definido com os alunos, a gente vai aí definindo cada vez mais que conteúdos vão ser trabalhados. Torná-los estimulantes e interessantes para os alunos, fazer uma relação desse conteúdo com o contexto social no qual esses alunos estão inseridos, né? Digamos que um dos temas tratados seja o atletismo. Então, verificar no bairro que espaços os alunos têm para a prática das corridas, para as práticas dos saltos, dos arremessos, né? Verificar quais as condições os alunos têm para essa prática, identificar juntamente com eles que práticas iria ajudá-los a atingir os objetivos de ação que eles estão ali almejando ou que eles querem atingir. Cada um de nós, quando entra ou quando se insere numa prática esportiva ou numa atividade física, todos nós temos objetivos. Então, o que o ensino aberto ele quer ensinar para o aluno é exatamente isso, que a inserção dele em qualquer prática corporal, ela parte de um objetivo que se tenta atingir. E aí o aluno precisa formular esse objetivo. E um outro aspecto, além de relacionar com o contexto social, é organizar metodologicamente os passos do que vai ser ensinado. E sempre priorizar formas de ensino não diretivas, ou seja, dar sempre possibilidade para a criação no momento da aula, tá? E aí outros aspectos para tornar esse ensinável aos alunos. Formas de ensino por descoberta e resolução de problemas. Então, o professor vai sempre problematizar o conteúdo no início de cada aula, né? No início, as aulas do ensino aberto, assim como na abordagem crítica emancipatória, ela também tem esse momento do arranjo do material, o momento de levantar uma questão-problema para os alunos responderem, primeiro individualmente e depois em grupo, partilhar as descobertas que foram feitas e a partir desse problema que foi colocado, né, e ampliar essas capacidades a partir da troca de experiências que vai ocorrer no momento da aula. Preparação de um meio de ensino não autoritário, através de espaços de ação, e estímulos, colocação de temas e tarefas. O principal momento da aula, e é o que, de certo modo, precisa muito da atenção do professor, é exatamente a colocação de temas e tarefas na aula. Tá? Outros aspectos. Transmissão de vivências de poder fazer, tornar a educação física compreensível e significativa para o aluno, promoção de processos criativos de reflexão e de ação, ou seja, no momento da aula também tem claramente aqueles pontos nos quais os alunos discutem alguns aspectos e tentam colocar na prática aquilo que foi refletido, ou seja, melhorar, supondo que num jogo foi lá destacado que poucos meninos e meninas habilidosos estavam pegando na bola, então que estratégia pode ser utilizada para que todos tenham as mesmas condições de jogo? E aí eles vão refletir sobre isso e logo em seguida vivenciar, colocar em prática esses aspectos que foram discutidos, que é o que ele vai chamar aí de reflexão e de ação. A possibilidade de formação autodirigida de pequenos grupos, né? Há no momento da aula a possibilidade para que os alunos façam, né, e se insiram nesses momentos. A subjetivação do ensino é um princípio básico do agir pedagógico na abordagem do ensino aberto, que se dá no estímulo à criatividade, na autorresponsabilidade, no comprometimento coletivo como aspectos essenciais para que a aula seja uma ação possível. Por isso que a gente viu que um dos aspectos também importantes da aula do ensino aberto é o desenvolvimento de valores. Ou seja, o aluno vai ter que desenvolver junto com aquele grupo o respeito,
né? A capacidade de escuta, a solidariedade. Então, são valores essenciais para que a aula também aconteça. E o modelo didático para a formação do ensino aberto, né? Como a gente falou, cabe ao professor também ir adquirindo cada vez mais condições para que a sua prática pedagógica ela se torne uma prática de ensino aberto. Então, aí são alguns modelos de concepção para a formação de um ensino aberto. São os requisitos, né? Aí tem alguns, a aceitação de um ambiente institucional do momento, empreendimento autônomo para que a aula seja modificada, aproveitamento do espaço que já existe na escola, teste da relação professor-aluno, ou seja, são os acordos didáticos que são estabelecidos, e a orientação do ensino para os interesses subjetivos e para as necessidades e motivações dos alunos. Ou seja, aí é como se a gente estivesse dizendo o que é que precisaria mudar hoje para que a nossa aula tivesse condição de se tornar uma aula aberta à experimentação. E aí, colocação da situação no centro da formação do ensino aberto, ou seja, arranjo de situações de ensino, exercício e aplicação através de tarefas, temas, questões, estímulos ou arranjo de aparelhos. Lá na frente nós vamos identificar alguns exemplos de aula que diferem, por exemplo, da nossa aula tradicional, né? Daí vai ficar mais claro o que são esses arranjos de situações de ensino. Aí, planejamento como manutenção de muitos caminhos abertos, ou seja, o planejamento vai depender de todos aqueles que estão envolvidos, o planejamento como um mapa cartográfico didático, o planejamento como preparação para atingir as necessidades dos alunos, ou seja, tudo vai girar em torno da aprendizagem e do interesse e da necessidade do aluno. O planejamento como abertura de perspectivas também, de planejamento, ou seja, a flexibilidade. E o planejamento não quer dizer ter algo preparado para todas as reações dos alunos, né? O professor ele vai estar em constante aprendizado também junto com o grupo. E aí são algumas sugestões de atividades, né? Encontrar uma orientação de ação em conjunto, ou seja, colocar uma tarefa, como por exemplo, no início da aula em que vai ser trabalhado o passe das modalidades esportivas, colocar como uma situação como é que vocês conseguem vivenciar o passe com 2 bolas e uma caixa? Que atividade pode ser proposta a partir disso? Análise de conteúdos da educação física e do esporte, informações iniciais que são sempre colocadas para o aluno no início da aula, os acordos que são estabelecidos, né? E por aí vai, né? Diálogo, professor como conselheiro, aí são alguns aspectos didáticos. E aí, aqui são algumas orientações para que o professor elabore a sua aula, encontrar uma orientação de ação, análise de conteúdo, isso aí já coloquei no momento anterior, né, que está lá naquele blocozinho que foi apresentado anteriormente. Situações de ensino devem ser refletidas e o procedimento seguinte pensado, o professor tem uma atitude de mediação, o diálogo é uma constante na aula e o professor tem que estar sempre preparado para modificar e para aceitar também as mudanças que são propostas e a avaliação contínua do processo de ensino. Aqui são algumas atitudes que o professor deve ter no momento do ensino aberto, recuar da posição de superior no momento da aula, deixar sempre os alunos falarem e terminar, né, de falar, antes de interromper, antes de dar alguma indicação, deixar sempre que vários alunos falem para depois tomar uma posição, ter sempre uma escuta atenta e fazer perguntas que aprofundem o assunto por parte, para que os alunos possam pensar e refletir sobre isso. Saber esperar e aceitar pausas para o diálogo. Limitar-se mais em suas colocações a filtrar questões e problemas e reunir contribuições e diálogos, né? Sem repetir constantemente as colocações dos alunos, ou seja, o professor ele tem esse papel de mediar e, no entanto, sem necessariamente estar se tornando repetitivo e cansativo, né? Não descartar perguntas e os problemas dos alunos como não importantes e encaminhar os alunos a encontrar suas próprias respostas e soluções. Deixar que os alunos apresentem o problema,
perguntar sobre ideias que os alunos têm para resolver aquela dificuldade, ao invés de dar a resposta, para que eles já possam experimentar diferentes formas de executar, né? Apoiar os alunos numa decisão concreta e não liberá-los dela. E aqui é um exemplo da aula, né? No momento inicial, por exemplo, dialogar sobre os objetivos da aula. Em seguida, tem o momento da exposição das tarefas, é o momento em que o professor explica as tarefas que vão ser realizadas em pequenos grupos pelos alunos. Depois, efetivamente, é dado um tempo para que eles trabalhem nos e aí tentem resolver, encaminhar, né, a solução para aquele problema que foi colocado. Um momento de partilha das atividades do grupo, onde cada grupo vai expor ou vai apresentar o jogo que foi proposto, ou então a alternativa que eles encontraram para resolver aquele problema. Então, eles vão partilhar entre todos os grupos. E, por fim, sistematizar e fechar. Então, esse aqui é um exemplo de aula, né? No próprio SIGA, eu coloquei também alguns exemplos de aulas que vocês podem estar analisando, né? Então, em geral, tem sempre uma tarefa que vai conduzir esse momento inicial da aula, como, por exemplo, depois de ter o diálogo inicial, explicar a tarefa do dia, ouvir sobre os objetivos de ação dos alunos, né, que já deve ter acontecido nos momentos anteriores. Então, o professor pode propor pequenas fichas nesse momento de exposição das tarefas. Ele pode colocar as tarefas em formato na cartolina, na quadra, ou entregar uma ficha-tarefa para cada aluno, né, como, por exemplo, encontrem um jogo no qual vocês podem usar a trave do gol de handball. Aí distribui as bolas e aí cada grupo vai tentar encontrar diferentes maneiras para resolver esse problema. Ou seja, encontre um jogo no qual vocês vão usar uma bola de basquete e um banco, por exemplo, né? Então, a tarefa ela é sempre dada com o intuito dos alunos tentarem se organizar coletivamente para resolver o problema. Ou o professor também pode emitir alguma tarefa no sentido assim, ó, vocês devem criar um jogo no qual esse jogo tenha uma regra, essa regra precisa ser, por exemplo, seguida por todos, né? O jogo tem que utilizar pelo menos 2 materiais do que está disposto naquele dia para a aula, como bola, arco, as traves ou a cesta do basquete. Então, o jogo deve ter pelo menos 2 implementos e aí por aí vai, né? E aí a turma vai se reunir e a partir dessa organização eles vão explicar o que eles fizeram. Claro que tem um momento da vivência, porque para propor algo eles precisam vivenciar e depois partilham isso e vai para o momento de fechamento. Então, a aula ela se organiza muito nessa relação que o professor vai estabelecendo de forma gradativa com os alunos. Então, muitas vezes a aula para acontecer precisa realmente ter essa participação e esse empenho e a integração por parte dos alunos. Tá? Então, a gente fica por aqui, né? Vocês vão anotar as dúvidas e as perguntas para que a gente possa, na aula de quarta-feira, dia 29, quando que é quarta-feira? Deixa eu ver aqui, quarta-feira, hoje é 29, né? Dia 31, a gente vai conversar exatamente sobre essas principais dúvidas que ficaram em relação à abordagem do ensino aberto. Ok? Tchau, turma, até um próximo momento.